Olá, boa noite. Estamos hoje aqui, né, apresentando Psicanálise e Cinema, esse ano de 2025. E, como sempre, Psicanálise e Cinema tem a proposta de trazer a literatura, né, o cinema, a psicanálise e envolvendo também nossos convidados para que a gente possa falar das obras, né, cinematográficas envolvidas também com filmes que são baseados em livros, né, algumas obras literárias muito interessantes. E esse ano me demorei um pouco para estar aqui novamente com vocês. Nós estamos com uma obra que é um filme chamado Abril Despedaçado, do nosso diretor, que esse ano concorreu, ganhou como melhor filme estrangeiro, né? Ainda Estou Aqui, né? Eu Ainda Estou Aqui, e é o filme Abril Despedaçado, do Walter Salles, que é baseado num livro muito interessante, que até recomendo, que é o livro do Ismael Cadaré. Então, a gente vai falar um pouquinho do livro, da obra Abril Despedaçado, onde o Walter se inspira para o roteiro desse filme Abril Despedaçado, que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos falar também um pouquinho sobre esse escritor, esse albanês, baseado numa vendetta, como eles chamavam, né, na Albânia, de vinganças, né, vinganças por terra, vinganças por sangue. E a genialidade do Walter, né, eu tenho profunda admiração por ele, e para mim esse é o filme que eu mais aprecio, né? O Walter vai adotar esse filme para si, vai transformar esse filme numa história se baseando nos nossos cangaceiros, no sertão, né, do Brasil, num período de 2010, né, o ano de 2010, mais ou menos, aqui no Brasil. Mas, como sempre, eu faço questão de trocar, de conversar, né, para que a gente possa interagir mais. Eu gosto de ter o nosso convidado, e mais uma vez o nosso convidado aqui é o Andrei Luna Giron. Seja muito bem-vindo, Andrei. Uma boa noite para você, tudo bem? Eu, então, vou apresentar um pouquinho o Andrei, que é escritor, poeta, compositor, fotógrafo, e que mais, Andrei? O Andrei também dirige o Cineclube do Museu Guido Viário aqui de Curitiba, e todos os sábados, às 17h30, é feita a apresentação de um filme com um debate. Então, para quem mora em Curitiba, eu convido, eu participei muitas vezes inclusive apresentei Psicanálise e Cinema lá num período, e é sempre muito interessante os filmes que é apresentado, é debatido nesse cineclube do nosso Museu Guido Viário aqui em Curitiba. Andrei, seja muito bem-vindo, agradeço, né? Você sempre está muito disposto para que a gente possa trocar, conversar. Gosto muito de conversar, de trocar com você sobre cinema, e estamos aqui para falarmos sobre essa obra. Eu chamo obra, porque para mim, eu gosto do Walter, já vi alguns filmes dele, não todos, mas para mim esse é a obra, assim, em todos os sentidos, né?
e um filme que implica, foi indicado, foi 3 vezes indicado, ganhou uma das indicações, né? Esse Abril Despedaçado, do Walter Salles. Então, né, esse filme foi 2022, que foi 2002, né, que foi apresentado no Brasil, e já se vão alguns aninhos aí, a gente ainda está podendo assistir, apreciar, e tem muito a ser falado sobre tanto o livro do Cadaré, né, quanto o filme onde o Walter se inspira. Passo a palavra para você, então, Andrei, para você ilustrar aí ainda mais essa nossa noite de sexta-feira. Olá, boa noite. Obrigado, Helenice, pelo convite mais uma vez. A gente já fez várias sessões aqui, é sempre muito gostoso. A gente Né? está falando de arte, de cinema, trocando ideias, e isso enriquece a nossa vida. Então, a gente que gosta muito de assistir filmes, de ter bons livros, né, à disposição, é motivo de grande alegria. E você escolheu um filme muito bonito. É importante falar de um filme nacional. O cinema brasileiro é maravilhoso, né? Tem muitos filmes muito bons mesmo, alguns que são pouco vistos. Esse, né, até como você falou, não foi um filme tão badalado na época, mas aos É, pouquinhos foi ganhando nome, né? Foi foi sendo se enraizando reconhecido. É. isso. E tem uma trajetória bonita. A gente aqui vai conversar sobre todos os aspectos, né, que são importantes, são bonitos. Mas eu queria começar falando então do diretor do filme, que você disse já é bem conhecido, acabou de ser Uhum, premiado, o Walter Salles. uhum, Ele é filho do João Moreira Salles, né, o grande banqueiro, diplomata, filantropo brasileiro. Trabalhou isso. na era de Getúlio Vargas, foi elogiado pelo Juscelino Kubitschek, fundador de banco, e os seus 3 filhos também estão ligados a essa questão. Um foi o fundador do Unibanco, ele tem os irmãos João e Fernando. Um é diretor de cinema, principalmente de documentários, o outro É. trabalha com os bancos, e foi um dos irmãos que deu o livro para o Walter Salles, né? Falou: você Ah, vai gostar eu não muito. sabia, eu não sabia. Que É, legal. Aham. o Acho que eu Walter já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ligado. Aham, aham. Isso. sabia que ele gostava de ler, gostava de arte, então falou: você vai achar muito especial esse livro. E realmente, assim que ele terminou, ele teve essa ideia de fazer um filme, né? Ele já tinha iniciado a sua carreira com Terra Estrangeira, que é um filme muito bonito também. E ele ficou tocado, né, pela questão de como a arte, como a literatura pode transformar uma vida e uma sociedade, mudando ali todo o direcionamento, né? Daí você falou do escritor Ismail Kadoré, que é albanês, que vivenciou na Segunda Guerra também uma série de atrocidades. Uhum, Seu país uhum. sofreu muito com a guerra. Sim, é. E ele faz então um livro que tem esse mote da violência, principalmente porque lá as cidades pequenas tinham essa questão bárbara, primitiva, né? O Brasil também. Então ele vai Sim. tratar disso, mas colocando a arte, a literatura, ou até esse sentimento poético do amor do jovem, né? Que traz uma nova visão, né? E que demonstrou então a coragem no filme de romper com esse ciclo de violência e enveredar por esse caminho da vida, né? Da beleza, da arte, da literatura. Então isso que tocou. Então o filme muito bonito porque tem essa redenção através da arte, né? Que rompe esse É, ciclo eterno, vicioso da barbárie, da guerra, e principalmente a questão do jovem, né? Que pode ser tocado, né? Por isso e ter uma esperança de mudar de vida. Aí a gente tem também, claro, uma equipe no filme, né, muito boa. O Walter Carvalho, diretor de fotografia, um veterano. Ele fez aham, inúmeros, foi diretor, mas dirigiu Lavoura Arcaica, dirigiu os filmes do Karim Ainuz, dirigiu Central do Brasil. Tem
uma estética muito apurada, muito bonita. Eu gosto particularmente muito dele, não todos os filmes, né? Mas ele tem um olhar muito apurado, muito aliado aos fotógrafos que são importantes na Europa e no mundo inteiro, né? E o Sim. Karim Ainur, que hoje é um diretor bem famoso, na época estava começando a carreira como roteirista, inclusive Aham. fazendo o roteiro desse filme. O Walter pediu para ele escrever, adaptar esse livro, e ele faz um belo roteiro, e depois ele tem uma carreira como diretor, O Céu de Sueli, Hotel Destino, seu último filme, também com uma estética muito apurada, com uma vitalidade, uma força nova dentro do cinema. O produtor desse filme é extraordinário, o Arthur Cohn, né? Para ter uma ideia, ele ganhou 5 Oscars, ele produziu O Jardim dos Fizi-Contini, do Vittorio De Aham. Sica, por exemplo. Nasceu Olha, lá no século, vamos ver. e vai Aham. produzir no Brasil também. E dá essa visão, essa amplitude mundial ao filme, né? Então, ele consegue ter essa ligação. E há muitas curiosidades, né? A família Salles, como a gente viu, é bilionária. O Walter É. Salles é o cineasta mais rico do mundo, com 4,2 bilhões de dólares, acionista de um banco. Está sabendo utilizar bem, parece, né? Nos Só oferecendo perde tantas obras, né? Aham. o Spielberg e o Jorge Lucas, né? Que são os mais Sim, são ricos. os dois. O Jorge Lucas, porque ganhou no trabalho, parece, né? O Jorge Lucas, Exatamente. não sei se vem de família, mas o que eu sei do Jorge Lucas é que ele trabalhou e construiu isso, né? E o Walter é de família que ele cultiva, transmitindo para nós essas obras, né? Uhum. Sim, e ele também se casou com a Clabin, que tem uma família bilionária Pois é, também. pois é. Isso ajuda, mas ele tem um talento também, ele faz filmes bons e eu, assim como você, gosto muito desse filme. Acho o melhor filme, não vi todos dele, mas dos que eu vi, achei o melhor. É um filme muito bom, muito poético, muito bonito, com toda uma produção especial. Então, ali você tem todos os elementos: roteiro, a história, fotografia, os atores, né? Rodrigo Santoro, José Dumont, que é um veterano. Nossa, José Dumont, né? Santoro. Parece que o 2002, né? A partir daí que o Santoro também Exato. né? Ele desandou para a carreira dele. Teve inúmeros convites a partir desse filme, né? E ele está bem jovem, um ator lindo, com muito talento, né? E o José Dumont é uma máquina, né? Um veterano assim, realmente é muito interessante. E esse Sim, filme também ele nos oferece muita tem muitas mensagens, apesar de ele estar vinculado a histórias, né, de família, histórias antigas. Já, por exemplo, o que o Cadaré vai relatar, que é uma tradição na Albânia, algo muito antigo, né? No livro ele vai trazer sobre isso. E tem até uma coisinha do livro que eu queria ler aqui para a gente dar um start maior, que é do comentarista que faz o Eric Fayet, que vai fazer uma nota de apresentação do livro, só para a gente poder. Ele vai falar isso aqui. Ao ler Abril Despedaçado, compreende-se logo o motivo e a intensidade da paixão de Ismail Cadaré pela tragédia e por seus dois representantes mais renomados. Então, está dizendo que os representantes mais renomados para o Cadaré sempre foi Shakespeare e Ésquilo. Isso porque, né? A palavra empenhada e a vendetta são as rotas e os mecanismos que acentuam a tragédia antiga.
E é de verdade, né? Então, aqui, por exemplo, ele vai. E ao enveredar para esses dois, né, pensando no Shakespeare e no Ésquilo, ele vai trazer, então, sempre mostrando a possibilidade das tragédias. Esse livro, primeiramente, fala de uma tragédia. Para quem não leu, eu recomendo, tanto o livro quanto o filme, né, Abril Despedaçado, dessas famílias que têm ali uma repetição, né? E o filme está mostrando, fica um pouquinho aí, não troca essa cena, Luan, que o Andrei também vai me ajudar, uma repetição de uma vingança, né? É a vingança por terras e de sangue, uma vingança por sangue. E aí a gente fez questão de trazer a fotografia dessa é uma camisa que no filme está ao vento. O que representa essa camisa? Essa camisa representa a morte, que foi o assassinato que houve, né, já da vingança, a família Breves, no caso do filme do Walter, né? É a família Breves e a família Ferreira. A família Breves já estaria vingando a morte do filho mais velho. Então, é uma tradição, é uma matança, uma sequência, e vai e mata o filho da família Ferreira. E essa camisa, ela fica no varal por mais ou menos 3 meses, é o tempo, até amarelar. Lembra quando ele fala no filme, Andrei? Quando a camisa amarelou, o sangue amarelou, a camisa está lá no varal, numa fotografia e numa cena extraordinária. Pena que a gente não pode passar pedaços do filminho aqui, né? O YouTube não deixa, deveria deixar. Então, essa camisa ela fica ali, e esse sangue ele começa a amarelar. Quando o sangue, olha só, começa a amarelar, está na hora da vingança. Tem que matar, então, o filho do Ferreira. E assim, sucessivamente, as famílias vivem essa vendetta, como eles chamam. O Cadaré vai chamar isso de um cânon. Não sei se você lembra que está no livro. Ele vai dizer que tem um código entre eles, que é um código cânon, que eles dão esse nome a essa tradição que já está ali na tragédia, né? Nessa tragédia. Pode passar a foto. Esse é o menino, né, que ele não tem nome, para vocês verem assim o quanto é árido, né? A vida ali, a terra é árida, a vida é árida, é rude, né? E aqui o nosso Santoro maravilhoso, que é o Tonho, que faz o Tonho, e são os jovens, como diz o Andrei, que vai tentar mobilizar, né, pela poesia, pela busca por novos horizontes, né, a paixão, a sexualidade, para tentar interromper esse ciclo. Né? Pode ir passando. Aqui, isso é muito importante. Olha a sacada do Walter. Isso é coisa de gênio para mim. Ele coloca, então, essa família Breves, eles vivem da cana, né? E eu não sei como chama, eu esqueci, Andrei, essa roda. Você se lembra o nome dessa roda que eu esqueci? Tem um nome, essa roda. Começo do século, né? Quem 1910. sabe o Luan consiga descobrir o nome da roda para nós ali. Eu tinha anotado, não sei onde eu anotei, mas enfim.
ela vai fazer, então, ela vai moer a cana. E eles vivem da venda daquele doce feito da cana, né? Fugiu. Enfim, então aqui o que importa para nós, em termos até psicanalíticos, já entrando, é a moenda. Tá, obrigado. Moenda. Essa roda que vai fazer esse trabalho. E o Walter dá essa representação, que de fato era a vida, né, dessas pessoas, nessa vida que gira sempre em torno do mesmo, disso que é uma repetição, disso que não sai, essa moenda, isso que vai fazer, né, essa roda circular, a roda da vida, mas a roda da vida dessas pessoas, nessa vida rude, nessa vida hostil, nessa vida sem nenhuma perspectiva a não ser ficar nessa roda, né? Vai passando, então, aqui os meninos trabalhando, né? Aqui, ó, dá para ver melhor. E é interessante porque tem uma engrenagem. O que a gente pode ir pensando sobre essa engrenagem, né? Que existem vidas, existem famílias, a nossa história, né? A história, a própria história da humanidade, ela está entrelaçada a engrenagens, e mais particularmente numa microfísica do poder, né? Numa microfísica de estruturas, as engrenagens familiares que vêm de histórias antigas, passadas, insignificantes, em modo de vida, em estilo de vida, sobretudo insignificantes, né? Que vem nessa compulsão à repetição, trazendo já, né, o que o Freud vai chamar a atenção, né, dessa compulsão que tem ali uma engrenagem na vida, na história do sujeito, mas que vem de tradição e se instala de uma forma singular à vida de cada sujeito. Então, o filme me dá a impressão que a sacada, né, até do roteirista, junto, porque o Walter também contribuiu com o roteiro, né? Ele fez parte do roteiro, né, André? Então, eles vão trazer essas imagens nessa representação do que o cinema pode, né? Junto com uma representação da vida, a imagem, o filme, a própria música desse filme, né? Que é do Antônio Pinto, né? Eu acho que a gente esqueceu de falar da música, né? Que é uma música espetacular também. Então, essas engrenagens, elas estão sendo representadas dessa maneira, que é as engrenagens da vida. E a gente sabe, até quando uma engrenagem se quebra, ou se desloca, ou se rompe, isso acabou. Teria que, né, partir para a busca de novas possibilidades, de novos significantes, né, de novas invenções, porque sem algumas engrenagens também nós não conseguimos dar sequência, né, à vida, né? Então, eu acho, esse é o menino que aqui eu acho muito interessante essa fotografia, porque aqui está, né, o símbolo da vingança, né, como eles vão se relacionando, né, eles se relacionam assim, né, com a matança, com a vingança, é a comunicação, é o meio de comunicação que existe entre essas famílias. E disputa por terras tão áridas, tão sem perspectiva nesse Nordeste. O filme é todo feito na Bahia, né, numa região da Bahia.
onde a seca predomina, né? Nessa vida seca, nessa vida sem perspectiva, né? Então eles disputam essas terras, veja que curioso, né? Sem perspectiva, árida, né? Sem futuro, assim como é a representação da vida deles, né? Ficam só nessa engrenagem, nessa roda, né? Sem nenhuma. Aqui também algumas brincadeiras entre eles, que eram sempre brincadeiras meio de morte, representando o que eles estão ali vivendo. Esse menino esse ator que faz o menino, até eu quero ver aqui o nome dele, que eu anotei, que é o Ravi Lacerda, Ravi Carlos Lacerda, que é o ator que é chamado primeiramente de menino. Ele vai relatando, né? Ele que vai contando a história, mas ao mesmo tempo que ele está contando essa história, ele vai trazendo, o Walter vai chamando, né, através dele relatando a história, o espectador até para uma certa conexão com o seu infantil, né? Mais uma sacada genial de uma direção, né? Walter Salles está chamando, então, a maneira como ele está contando a história, né? Ele está chamando a cada um que está assistindo, que está participando dessa obra, para o seu infantil, para a sua criança, né? Eu insisto em chamar filme de obra, e eu vou contar por quê. Porque, para mim, né, eu sou realmente, não preciso explicar tanto, apaixonada por cinema, psicanálise e cinema, literatura, psicanálise e cinema, né? Por isso estamos aqui. Mas no sentido da obra, tem filmes, acho que você também, Andrei, não sei, que eu assisto várias vezes. E não tem problema, porque é uma obra, né? A fotografia, o roteiro, a música, né? A obra. E às vezes você aprecia um quadro, né? Uma obra de uma pintura sua, porque eu sei que você também faz isso, né? De uma fotografia, várias vezes, né? E o cinema nos oferece isso em movimento. Né? Passar mais uma vez e mais uma vez essa obra em movimento. Então, eu insisto em chamar mesmo de obra. Bom, vamos lá. Abril, né? A questão desse abril é interessante. No livro também, né, tem uma questão do mês de abril. Não sei se você lembra, Andrei, você pode me ajudar. Por que abril despedaçado, né? Que o Cadaré coloca, né? Então teria esse tempo, né, da morte, do tempo dessa camisa que está ali para amarelar esse sangue, né? E esse sangue amarelando no tempo que foi, digamos, eu acho que foi esse assassinato foi em janeiro, fevereiro, março, abril. Fevereiro, março, abril. Mais ou menos o tempo, porque está já amarelando, está despedaçando, né? Esse momento da vingança. Aqui, ó, o sangue já está bem amarelado, então tem códigos, né? Já é o tempo da vingança que está sendo. Quase, né, como uma Oi? estratégia de guerra, né? A questão ali toda é muito organizada, porque tem o tempo certo, tem a estratégia. Então eles vivem em função disso como um ideal, parece. E Isso. isso representa uma cultura que está arraigada na célula familiar e todos ali recebem isso e mantêm uma certa tradição, mas o ser humano não é assim, né? A gente sabe que muitas vezes ele tenta romper isso, e é comum em qualquer época, mesmo nas guerras, as pessoas não aceitam, né? Parece que instintivamente elas querem se rebelar
contra isso, porque isso vai oprimindo, vai abafando, principalmente os jovens, né, que têm essa sensibilidade maior. Sim, Então, como você falou, eu achei interessante, né? Tem até o tempo exato e eles já sabem. Existe uma inteligência dentro dessa estrutura, né, que vai persistindo e vai sendo disseminada de geração em geração. E até hoje, se a gente pensar, né, a cultura da guerra também é assim, né? A pessoa aprende aquilo, segue é, aquilo como engrenagem e muitas vezes tenta romper, né? E a arte é um caminho que a pessoa descobre dentro de si para ela se rebelar contra tudo, né? Mesmo dentro da história da arte, houve momentos de rebelião. Depois do iluminismo, houve uma tentativa de se buscar novos caminhos. Daí surgiu o romantismo, né, a expressividade, o sentimentalismo. aham. Isso é interessante. Então, é bacana isso, né? E o filme, como cinema, como você observou, tem toda essa simbologia dentro das formas, né? Isso é muito palpável, muito real, né? É, aham. Essas simbologias, né? Exatamente. E ali eu acho que o Walter ele se fixa muito nesse ciclo, né? Dessas famílias que tem essa engrenagem. Só que a gente pode trazer isso, né? Esse filme é para hoje, né? O livro também, né? Para os nossos tempos, né? A gente encontra é, muitas engrenagens, né, no social, no comportamento do humano, no social, trazendo a história das guerras, como você está citando aqui, né? E famílias que têm isso de se repetir e de não conseguir romper esses padrões, né? E esse é um tema que é muito importante para a psicanálise, né? É como mudar esses significantes, né? É difícil, né? Essa essa repetição e a maneira como o Walter coloca essas engrenagens, né? Ali na sacada. Aqui a família, então, representada, né, pelo o José Dumont, que é o pai, a mãe é a Rita Anzimani, um nome difícil, Ansemani, é uma atriz também, né, das antigas, e aqui, quando ele parte, então, foi tipo uma organização de família, falando em famílias, né? Tá na hora da vingança. Então a família se organiza e parte e ali ele está indo a realizar a vingança. Eu gostei muito dessas cenas que o Walter explorou do balanço. Pode colocar. Eles têm como uma diversão as crianças, os filhos da casa, é um balanço, né? E no filme é utilizado muito isso como se esse balanço da vida, né? A possibilidade que eles têm ali é igual à engrenagem, né? Que segue essa roda, né? Essa moenda, como o Luan me ajudou a lembrar. Ele segue essa roda e aí o balanço também, né? Então a única distração, o único momento de alegria, de lazer, de sorriso suave possível dos dois irmãos, né? Do menino e do Tonho, é nesse embalo, que é o próprio embalo, né, da vida deles, que é um balanço que se repete, que se repete, que se repete. Aqui nós temos o Tonho já, né, uma foto muito interessante. A fotografia desse filme é, nossa, espetacular. Ele está ali, então, né, em busca já de matar mesmo. Né? O olhar dele
está se dirigindo a um instrumento que eles manuseiam além daquela roda, é uma arma que mata, né? A espingarda. Então, essa cena é uma coisa que é o famoso plano sequência, né? O Walter, eu acho que tem uns quase 5 minutos, Andrei, me ajude a pensar, você que também já assistiu o filme, que eles estão ali correndo e o plano sequência em busca um para matar o outro, né? Dá mais ou menos uns 3 minutos, né? O que é que você me diz disso? É por aí. Por aí, né? É impressionante esse plano sequência. No meio desses arbustos, dessas árvores, né? Na realização, então, da vingança, né? A qual eles foram meio edipicamente determinados. Eu digo edipicamente porque o Édipo também não tinha muita saída, né? Aí estão as engrenagens das estruturas psíquicas, né? Então ele mata, vinga. Agora, essa vingança que a família Breves, que o Tonho é da família Breves, realiza, ele mata um filho da família Ferreira. Mas já essa vingança já vem de avô. Aqui o Wagner Moura, que é da família Ferreira, filho da família Ferreira, né? Essa vingança já vem assim de avô, de bisavô, como o Cadaré vai colocar no livro, né? Aqui é curioso porque isso que eu achei muito interessante. Ele matou o filho da família Ferreira, mas ele vai ao guardamento, ao velório, né? Ele vai ao velório, o pai e ele vão, porque é a tradição, é assim que está escrito, olha. E como romper com esses ciclos, né? É possível? É uma pergunta, né? Será que a gente rompe? O que propõe-se na vida para que a gente possa sair das engrenagens, né? A arte, uma delas, né? Então, eles estão aqui, o pai tem que levar, é assim que funciona, o filho que matou no velório do filho da família Ferreira. Então, é incrível. Considerando que esse pai, Ferreira, ele é cego. Eu achei interessante isso, né? Olha aí, ele é cego, ele não enxerga, né? Ele conversa com o Tonho e tudo, mas ele não. Eu não entendi muito bem o que o Walter também tem, deve ter certamente uma mensagem aí, esse que não enxerga, esse que. Essa faixa é importante, porque os antigos usavam, acho que até usam hoje em dia, a representação do luto, né? Só que nesse caso, ele recebe a faixa, o Tonho recebe a faixa, porque agora ele está marcado, ele será o próximo a morrer. Então, nesse caso, essa faixa que é o pai Ferreira, o cego, que coloca no braço do Tonho, porque ele é o próximo, né, que estará para morrer, né? E assim eles vão se despedaçando nesses momentos de abril despedaçando-se. Eles vão se despedaçando, sem perspectiva de nada mais, né? Essa cena é linda porque o menino, no trabalho dele, uma criança, uma vida extremamente cruel, rude, né? Hostil como a terra, né? Sem perspectiva. Nesse momento, ele tem uma chance. Olha que incrível, né? E tem uma Aparece. questão Oi? que
tem uma questão de cinema que é interessante, porque a história do começo do século, e é claro uma história universal, mas a gente pensa em vários lugares do mundo onde havia esse tipo de procedimento familiar, social, como é o caso dos Estados Unidos. Então, o cinema faroeste traz exatamente essa mesma história, com os mesmos elementos, ou seja, a vingança pela violência, e isso Isso. era tudo como normal. Então, já É, havia a espera da vingança através da matança, e isso era comum, natural, normal. As leis foram aos poucos sendo implementadas, né? A civilização aos poucos começou a tomar forma, mas a gente percebe isso no mundo inteiro, nessa época, principalmente. Como você falou, hoje existe, porque é uma questão também universal do ser humano. Shakespeare já falava, né? Instintos sim. humanos, o ciúme, em Otelo, por exemplo, que vai ser consumado com ato de assassinato através de uma pessoa de poder, que era o Otelo, e isso então é muito interessante e cabe bem ao Brasil, no sertão, naquela época. Isso. É. Culminou com o cangaço, né, que era tudo à base também de violência, assassinato, e era Aham. tudo muito comum, então é interessante, né? E o cinema, claro, representa isso muito bem, É. faz a gente refletir, e tem grandes faroestes, depois eles vão se tornando mais sofisticados também em termos de história e roteiro, tentando trazer alguém que busca um outro caminho, né, para romper isso, mas é um espelho da sociedade, né? É O interessante, né? espelho da sociedade. Hoje está muito sofisticado, mas as engrenagens ainda não, talvez no sangue tão, né, nessa crua realidade, né, mas as engrenagens, né, inclusive no livro o que ele tenta mostrar também é que era uma lei instituída pelos homens ali da região, não é uma lei que, que não tinha, era uma lei que vem, como diz você, né, dos faroestes, não, não interessa, né? Vamos lá vingar pela morte, né? Ele diz isso, que isso durou durante muitos anos, assim, séculos dessa forma, né? Que não era uma lei da selva mesmo, né? Lei dos animais, selvagem, né? Esse lado que o humano, uau, né? É linda essa cena. Volta um pouquinho, Luan. Então, chega esse casal que é o padrasto com a, a Clara, né? O nome dela é Clara, e ele é o padrasto dela. E eles trabalham com o circo e se deparam com o menino, né? E aí, esse é um momento muito importante, porque a possibilidade de algo novo se instalando, né? Até a possibilidade de o que fazer então, né, com essa engrenagem tão rígida que está ali, é uma possibilidade. E é um circo, né? É a obra da cidade, é a diversão, é a descontração que está chegando. Pode passar. E a Clara pergunta para ele: você quem é e tal, para onde você está indo e qual é o seu nome? E ele diz: o meu nome é Menino. Como assim, menino? Me chamam de menino, meu nome é Menino. Ou seja, sequer ele foi receber um nome em casa, é menino, né? Então ela apresentei a ele com um livro que tem peixinhos. E um dos peixes, os peixinhos que estão no desenho, é ilustrado, né? Tem um peixe chamado pacu. E aí eles passam a chamá-lo de pacu, né?
no livrinho, então, que ele ganha, que ele nunca teve acesso à escola, não sabe ler, tanto é que ele está lendo com um livro ao contrário, daí o Tonho vem e diz, não, você está lendo trocado, vamos... Ele fala, não importa, o que importava eram essas imagens do Pacu, do livro, que pela primeira vez, né, ele está tendo acesso a algo que pode tirá-lo dessa engrenagem, né? Então, ele lendo, volta mais que tem a mãe lavando a camisa, essa cena é importante. Aqui, né, a mãe preocupada com o tempo que está chegando, a camisa amarelou, o sangue amarelou, está na hora do Tonho, então agora é a vez do Tonho, que está carregando a faixa, ser morto, agora é a vez do Tonho. E a mãe, então, vai tentar lavar essa camisa para ver se ela consegue mudar alguma coisa, né? Então é linda essa cena também. E a fotografia da água, a gente tentou pegar ela tirando o sangue, lavando numa bacia, né, para tentar mudar um pouco essa história, como poder, né, o que fazer com tudo isso, né? Ela reza muito, ela tenta pela fé também, né, que acabe isso, né? Ela vai tentar pelos meios possíveis que ela tem ali na época, né? E agora eles, então, é rapadura, né? Que eles vão para a cidade vender. A família vive dessa rapadura que é produzida ali nessa com a cana de açúcar, né? Os recursos que eles têm de sobrevivência. Mas antes eles fugiram. Não tem a cena da fuga, Lua, que é tão boa que ela pulando a janela. Ah, aqui. Para eles irem até a cidade assistir o circo, eles precisam fugir do pai. Eles fogem na noite e vão para a cidade, né? Isso é muito bom, né? Ali eles na cidade já, isso que o Andrei traz, né? A possibilidade da juventude quebrar, né? O jovem está aí para trazer o novo, né? Espera-se sempre, né? Para trazer o novo. E o Tonho fica muito encantado com as façanhas da Clara, né? Ela engole fogo, ela cospe fogo, ela dança, né? Ela é a atriz ali do circo, né? E ele olha o olhar dele para ela, né? Algo ali, opa, né? Está se colocando num brilho, uma possibilidade de uma mudança. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Andrei? Tão lindas essas cenas, né? Sim, isso faz a gente pensar em algumas pessoas até de poder que falavam a arte, a literatura não tem poder nenhum, ela não vai dar alimento, não vai matar a fome das pessoas, Né? não vai mudar a sociedade, mas aí essa forma de subestimar está errada, porque, por exemplo, uma pessoa pode ver um bom filme ou ler um bom livro e mudar a sua vida. E mudando a sua vida, ela influencia outras também. Então, a partir da mudança, né, da pessoa que existe a verdadeira transformação, né? Então, mudar o pensamento, mudar a filosofia de vida, ver outros valores, outras riquezas, né, que são mais importantes, mais essenciais na vida, né, que fazem a É, pessoa sentir algo verdadeiro. Então é importante, né? E a grande simbologia do filme é a partir desse momento mesmo, como você falou, né? Então essa romper. mudança, ela é muito importante, né? Muda toda uma vida, né? A sensibilidade da pessoa.
E Ah, ela o pode conduzir a sua vida e a vida de outros numa direção melhor, né? Criar uma nova corrente, assim, a partir dela mesmo, né? Sair da violência, sair da barbárie e ir para o mundo da beleza, né? O mundo da afirmação da própria vida, né? Com todas as suas contradições ali. E o cinema é uma ferramenta muito boa, né? E esse filme tem, como é, a gente conversou, né? Esses elementos que são universais, mas eles também, ao mesmo tempo, mostram ali um aspecto do Brasil muito bonito, né? Que é essa questão cultural da terra, né? Da natureza. da Tem a sua natureza. própria beleza, né? Que é universal também, né? E o ser humano, né? Sim, porque mesmo essa vida rude, é, né, conforme a gente está vendo aqui, tem uma poesia, né? Tem ao mesmo tempo, tem uma magia ali, tem uma poesia, né? A sobrevivência dessas pessoas, né? Como eles sobrevivem, e até hoje a gente sabe que tem isso no nosso Nordeste, né? E no início do século XX também, antes até, né? Se souber, né, uma alma de artista que vai poder fazer essa leitura, né, para trazer como uma poesia, como o Cadaré fez, né? Ele, sabendo, foi à guerra e tudo mais, e faz um livro, né? Faz uma obra. Né? O Freud vai falar sobre isso, que o artista ele antecipa um tempo. Ele antecipa, né? Ele traz, né, antes aquilo que traz na literatura, traz na poesia, o cinema traz também, né, até na obra, né, um Bosch, né, quando eles retratam um tempo, né, ele tem a propriedade de antecipar, né, que isso é exclusivo mesmo de quem está nessa sublimação, pode ser também, né? Sublima uma dor, sublima, né, uma pulsão, um ato de sublimação, ele está antecipando, né, um tempo. Bom, eu acho que o Walter traz essa dor do Brasil, que é uma dor também, né, numa poesia, né? Porque esse filme é uma poesia, né? Os meninos voltando para casa e o pai, severo, era inadmissível quebrar a engrenagem, quebrar essa engrenagem familiar, que está aqui super bem representada pelo Walter. Volte um pouquinho, deixe na engrenagem aqui, isso, Luan. E é agora, né, o menino, o Pacu, a partir do momento em que ele recebe um livro, ele não sabia ler, mas ele recebe um livro de dois estrangeiros, né, estranhos que chegam. Né? Então, o outro, o estranho, o estrangeiro, que chega e te coloca numa outra cena. Tão assim sensível, tão ingênuo esse momento do filme, mas ele é definitivo. Né? Olha a sacada, né, do diretor. Ele apresenta esses dois personagens que vêm para trazer uma outra brincadeira, uma outra descontração, uma outra história, o circo. Era o possível que havia naquele tempo, para eles, inclusive. Eles fogem a partir do livro. Então, eu acho que esse momento do encontro ali, o menino até recebe um nome, ele passa a se chamar Pacu. Né? Olha que virada, e essa engrenagem começa agora. Opa, o que está acontecendo com essa engrenagem? Então, se utilizando um pouco disso, né, que como você também está trazendo, Andrei, na nossa vida, né, às vezes um livro, às vezes um filme, né, às vezes a relação com o outro, né, enfim,
a nossa própria engrenagem, quando ela está nesse ciclo de repetição, compulsão, repetição, 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 ela pode começar a enroscar, encrencar. Opa, temos que, né? E lógico que eu vou acrescentar aqui que, por um trabalho analítico, pela possibilidade de um sujeito se autorizar a deitar num divã, né? Um trabalho de, né? Saber de si, saber da sua história, né? Com um profissional ali te dando esse espaço, esse lugar de fala, né? Onde você também pode mobilizar as tuas engrenagens, né? Em busca de novos significantes, de novas possibilidades, romper com essas engrenagens enferrujadas que estão enferrujando a tua história de vida, que estão enferrujando, né? Está tudo ali sem, né? Só na repetição, compulsão a repetição. Então, aqui eu acho que é fundamental. E o livro, o estrangeiro que vem, os dois personagens, e o menino até recebe um outro nome. Pode passar. Então, né, vejam que volta. Acho que é aqui. O menino acorda, agora o Pacu, tem um nome, e percebe que a cama do Tonho está vazia. Então é interessante. Mas eu acho que essa cena é depois, você tem razão, Lua. É aquela cena que ele vai. Aqui, ó. Ele vai voltar para a cidade. O que você acha disso, Andrei, dessa encruzilhada agora, depois de tudo? A decisão, né? A questão de ter um norte, ter um caminho bem Uhum. fixado, escolher realmente, né? Tem várias possibilidades, no caso duas, mas se escolhe uma, né? Então, o filme tem o personagem que vai, no final, ter a decisão, né? Certeira, né? E isso é muito importante, né? Para delinear a maturidade, a força do Uhum. personagem. Uhum. Mas Sim. pode ter outras interpretações também. É porque ele agora ele está voltando para encontrar a Clara. Ele largou a vida lá, né? Ele foi embora. E, e ele está agora, veja só, né? Ele conseguiu um trabalho ali naqueles caminhos, né? E justamente é uma encruzilhada, né, que o Walter coloca. Qual caminho É, escolher, né? coragem também, né? Coragem, né? Uhum. Muita coragem diante desse pai, né? E dessa vida que ele. Isso eu acho que para você é um prato cheio, né? Porque também ele está se desligando da família e criando uma identidade, né? Não que ele Sim, está sendo violento com a família ou tendo ódio, mas ele está se livrando de uma cadeia familiar, né? E buscando o seu próprio caminho, né? Isso, né, você sabe muito bem, né? E estuda muito. É o que também acontece, né? Às vezes a gente fica preso ali no ambiente, né? E não consegue sair, né? Então precisa ter uma coragem de buscar um caminho individual com a sua própria mentalidade, seu próprio desejo. é, Isso é importante, né? Porque ele está saindo de algo negativo, né? De um mal, assim, né? sim. Essa vida de ódio, né? De sem perspectiva, de morte, de ódio, né? Ele vai procurar esses dois estrangeiros que aparecem, né? E vai tentar
vai em busca, né, de uma vida de juventude. Ele vai se divertir muito. Aqui é outro plano sequência, muito bom que é feito, né? Olha só, esse casal, né? Casal que é o padrasto, e aqui o encantamento, né? É o despertar para a sexualidade, o encantamento mesmo. Essa cena, o menino tá, o Pacu agora está lendo o livro e não está mais ajudando os pais. Lembra dessa cena, André? Que o pai arranca o livro de forma brutal, né? Não pode quebrar a engrenagem, né? E ele sai correndo atrás do pai, chorando, gritando: meu livro, meu livro, meu livro. Não, né? Não tem como, o pai não autoriza, né? Essa lei não pode quebrar as engrenagens, né? Tem que se manter ali. O Tonho indo em busca da sexualidade, da paixão, né? Porque a Clara também se encanta por ele. E aqui é uma outra sacada muito linda do Walter, né? Que ele começa a fazer ela rodar nessa corda. Olha isso, essa fotografia e essa imagem é uma coisa impressionante. A alegria dele, né? E para mim eu entendo isso assim como uma cena erótica, como se ela estivesse num êxtase sexual mesmo, que ele coloca ela, e ele também, olha como ele está assim, tomado por essa cena, é impressionante assim. É a liberdade. É, a liberdade também é. Uhum. O que a infância tinha, né? Quando ele balançava também. Ele está trazendo de novo Isso, isso. é bem isso, do balanço, né? A infância, o balanço que gira, né? Aí o padrasto não gostou. O padrasto não está gostando dessa brincadeira. E o Tonho volta, ele aqui. A família, então, decidindo, a família Ferreira, é sempre uma reunião de família, decidindo que agora é a hora da vingança e o Tonho tem que morrer, né, as famílias. E aí ele no balanço, ó, né? Essa cena também é maravilhosa, esse balanço da vida, né? Aqui nesse lugar, sem perspectivas, hostil. Aí eles estão, essa cena aqui, para quem vai ver o filme, eles estão olhando para a camisa que o sangue amarelou. Então agora o Tony tem que morrer. Veja que esse pai cego, olha aí, está olhando para a camisa que amarelou. É interessante essa mensagem do Walter. O que será que ele quer dizer com esse homem cego olhando, André? O que você pensa disso? Pois é. Né? Qual é a intenção? Não existe uma intenção clara, né? Mas é interessante. Porque é cego, né? E tá cego para a vida, tá cego para uma mudança, né? Tem que Exatamente. vingar, pode ser também, né? Exatamente. É cego, né? Tem que manter aquilo ali, essa engrenagem, e não tem. Tá cego, né? Tem que ser aquilo ali. Muitas pessoas olham, mas não veem, ou veem, mas não. Não, olham, mas não veem, né? Tem esses clichês assim. A Clara volta a encontrar o Tonho.
Ela vem buscá-lo, e ele, né? Ela não sabemos, mas ele é a primeira vez, então, de amor, sexo, paixão que eles estão vivendo, né? Então é uma noite que chove muito, tem muita chuva. E o Pacu está percebendo toda essa movimentação do irmão, está assistindo da janela, porque o irmão está num palheiro, numa casa afastada, né? O Pacu está assistindo todo esse desenvolvimento de algo novo, de algo diferente, de algo de erótico, de juventude, de tesão que está acontecendo, né? E ele também está despertando para isso, para essa vida, né? Então, eles estão ali, adormecem, e o Pacu encontra a fita, que era a fita que estava no braço do Tonho, indicando que o Tonho é o próximo a ser morto. E o Pacu coloca essa fita no braço dele e sai pela noite com chuva. Volta a cena do óculos, então aqui, né? É muito interessante, porque é o Wagner Moura, que está aqui também no início da carreira, 2002. Ele usa óculos, lembram? E aqui o óculos cai e ele pisa no próprio óculos e continua correndo para matar. Ou seja, ele não está enxergando também. O Tonho percebe toda a confusão e percebe que o menino, que o Pacu, está correndo também, corre atrás. Tem mais um plano de sequência aqui que é maravilhoso. E daí, quem morre nessa vingança, né? Vou ter que falar, né? Porque vocês daí vão ter que assistir o filme. É assim, um total desvelamento aqui. Quem morre, então, é o Pacu. Então, é interessante porque a vingança continua, mas quebra esse ciclo que teria que ter sido o Tonho, né? E vai me dizendo aí, Andrei, o que você acha disso tudo, que é muita poesia, e você é um poeta, né? É como você falou no início, né? Remete à tragédia e tem toda essa poesia forte, mas tem esse fato trágico, né? Então a vítima sempre tem esse simbolismo todo, né? Do que pode acontecer. Uhum. Você mata a esperança, mata a vida, mas ao mesmo tempo existe uma semente ali que vai brotar e que deve romper daí para frente e abrir um novo caminho, né? Então é muito Quebrar essa forte, né? engrenagem. Uhum. Um novo caminho. Ó, e ele pega na encruzilhada o outro caminho. Porque ela diz para ele: eu espero você no leste, lá na praia. Quando eles estão fazendo amor ali, ela diz para ele, né? Ela vai embora e diz: eu te espero na praia. Vai pelo caminho do leste. E aí ele vai pelo caminho do leste e chega nesse lugar, né, que tem areia, água, horizonte, né, uma outra perspectiva
ou seja, o ciclo se rompe para ele, a engrenagem se rompeu, em nome do livro do Pacu, olha, gente, né? Uma obra, né? E, e aí eu também já soube, já li alguma coisa, que o Fellini usava muito esse argumento. Você pode me ajudar, Andrei? No final, assim, quando as pessoas, o final do filme, ele colocava o ator, às vezes, depois de toda, né, diante do mar, diante do horizonte, diante de uma perspectiva aberta, né, para uma outra. Tem É alguns verdade. filmes do Fellini que ele, né, O 8 e que meio termina assim. hã? O Fellini 8 e meio termina assim, com o céu, com essa paisagem aberta. É, né? Olha Uhum. isso. Mas tem mais um filme, mais filmes do Fellini que ele também oferece, Verdade. Não lembro exatamente quais, mas é verdade. né? E também tem um quadro, né, de um pintor alemão, que é o Friedrich David, Ah, sim, também sim, sim. tem uma pessoa e no fundo tem um mar e um céu quase abstrato. E a primeira É, pintura de a natureza é um personagem maior do que a pessoa, né? E é do isso. romantismo, então tem essa mesma visão de liberdade, de estar imerso. Eu conheço esse quadro. É, se o Luan conseguisse achar para nós esse quadro, colocar agora, acho que até ele tá, esse quadro que você diz, ele está em cima de umas pedras, né? É, não, E acho que um é só uma cenário pessoa bem pequenininha e daí tem um céu e um mar, né. É do Caspar David Friedrich. Caspar, é. Tomara que o André, que o Luan consiga. Então, minha gente, olha aqui, ó, nós estamos aqui, né, diante de um filme do nosso diretor, Walter Salles, um filme que foi meio bem deixado de lado, né, na época. Parece que passou só uma semana, em 2002, e sumiu o filme, né? Aí, ó, oba, obrigado, olha só, é isso mesmo. Uhum. Obrigada, Luan, que legal. É isso mesmo, esse quadro, para Legal. ilustrar aqui a nossa, né? E o nosso Tonho e o nosso, muito bom isso, olha só. Então, a sacada, né, dessa engrenagem que se rompe, a juventude, né? Um livro, né? Como você mesmo falou, né? A obra, a literatura, a arte, os estrangeiros que chegam com uma outra proposta, né? Para esse lugar tão sem É perspectiva. interessante. Isso é o que a gente viu ali também na pintura, que era o momento do romantismo, que era voltar-se mais para dentro e romper com aquela estrutura fixa, né, de uma sociedade organizada, com moldes estéticos, tudo já meio que pré-fabricado, e É, tentar encontrar dentro de si uma individualidade mais rica, não entrar em conflito com o social, mas fortalecer a individualidade que é única, né? E é, isso faz você ter uma visão de mundo diferente, né? E isso é muito rico, né? E com o cinema a gente consegue também perceber como arte essa questão é refletir, né? Esse filme a gente pôde refletir sobre tanta coisa, né? muito. E ao mesmo tempo trazer uma beleza, trazer uma estética e eu vejo assim, a arte é um alimento constante, né? A gente precisa, porque às vezes a gente fica fraco, é como um alimento, né? Precisa estar renovando, buscando. Daí eu lembro Sim, de uma filósofa americana contemporânea que falava que a sociedade costuma ver os ganhos em termos econômicos monetários, né? Então eu ganhei tanto dinheiro, mas quando a gente lê um livro, a gente está ganhando economicamente também, está somando na nossa conta, né? Está se é. desenvolvendo.
está crescendo, se fortalecendo. Então Sim. aí a gente viu os personagens crescendo, porque eles também foram se alimentando de arte, de perspectivas individuais, né, novas, É, aham. e é um rompimento, né, mas esse rompimento é como fortalecer o músculo, né, você vai crescendo. Então o filme forte É, parece fácil, mas a gente imagina o que até o escritor vivenciou na época da guerra, né. É é. muito difícil uma situação assim, mas ele escrevendo livros, ele tendo essa vida, ele achou, acredito, para a vida dele uma nova perspectiva e deixou isso para as pessoas, né. É, Então é e muito também uma elaboração, né, muitas vezes de ter visto tudo o que viu, né, eu acho que a possibilidade de elaborar, às vezes, muitas dores, né, claro que a arte, a escrita, né, você poder escrever, né, a fala, né, como diz, a fala mata a coisa, né, a palavra mata a coisa, e a escrita é mais um elemento que te tira, né, que faz você matar toda essa, né, às vezes esse pulsional tão sem é, representação, né? Então, desencadeia essa liberdade, é muito bom. exato, aham, que você pode fazer é muito lindo esse filme, é maravilhoso. Mais uma vez, parabéns para o Walter Salles, né? Como nós já falamos aqui, para mim é o filme dele nota 1000, por enquanto, né? Eu também acho. Espero por outros. Meu Mas favorito. nós esquecemos de dizer que o vencedor, esse filme teve duas indicações. Fala aí, você que ele teve uma indicação do Globo de Ouro de melhor filme Isso. estrangeiro e Teve 4 perdeu indicações, quatro indicações? Ah, é, ganhou parece que alguns prêmios, o BAFTA, por ele, exemplo, ele, né. ele perdeu para o. O Luan está dizendo que as pessoas estão. Tem perguntas. Mas, assim, parece que ele ganhou para melhor filme estrangeiro, alguma coisa que eu anotei aqui. Em 2015, ele entrou na lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, E Abracine, os 100 melhores filmes brasileiros já feitos, né? E ele ganhou o Festival de Cinema de Havana, uhum. a direção do Walter Salles, que ganhou como melhor filme estrangeiro, não, o diretor que ganhou, né? E foi indicado no Globo de Ouro e no BAFTA. Bom, isso, Luan. Tem perguntas? Como que nós estamos aqui? Não temos perguntas. Então, Andrei, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a você, Lenice, e a todos, foi muito bom. A gente Aham, adora, né, sobre cinema, especialmente assistir os filmes e ler os livros, mas conversar também é muito bom, é uma arte, né, do diálogo aham. e Uma você brincadeira fica gostosa. energizado, né, e estimulado a ver mais filmes. O cinema brasileiro é maravilhoso, né, tem grandes filmes, pouco É, ainda visto, né, é, vale a pena. E o cinema a gente vê diversas culturas diferentes, mas acaba vendo que o ser humano é um só, né, com toda a sua potencialidade, com a uhum, sua individualidade. O cinema a gente vai apreciando essa diversidade, né, incrível que tem e vai é. criando mais afinidade com a vida, com o mundo, com as pessoas, né. Muito bom, obrigado. É uma magia, né? Cinema, para mim, para você também, eu sei, para muita gente é uma magia. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Andrei, né, o Luan, que está do outro lado lá monitorando atrás das câmeras,
né, nos bastidores. Obrigada, Luan. Obrigada também, Andrei, mais uma vez. Lembrando que, para quem mora em Curitiba, amanhã, às 17h30, você vai apresentar no Cine Clube. Qual é o filme que você vai apresentar? E depois tem comentários. Qual é o filme, André? Amanhã é um filme espaguete italiano chamado Os Cruéis. Tem a participação da atriz brasileira Norma Ben. Muito Que legal. Uhum. Então, olha aí, ó, quem é de Curitiba que vai assistir o nosso vídeo depois. Então, o vídeo vai para o meu canal do YouTube, Psicanálise e Cinema, Helenice Milani, tá? Assistam lá. Deixem comentários, que lá também pode deixar comentários, críticas, perguntas, etc., né? E nós seguimos aqui, né, com o nosso Psicanálise e Cinema, que, para mim, especialmente, é uma brincadeira, uma coisa gostosa, falar de cinema, falar de literatura, falar de psicanálise, trocar com o meu amigo Andrei, quando ele está disponível, né? Eu acho que a gente segue conversando, então, né? Então, uma boa noite a todos, obrigada pela atenção e seguimos no nosso próximo encontro. Vamos apresentar a vocês novas possibilidades. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.